Boa noite a todos, bem-vindos. Bem-vindos também quem nos assiste ao vivo aqui na plataforma, que estamos transmitindo aqui ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos aqui refletir o capítulo 37 do livro Fonte Viva. O nosso tema é... me perdi aqui. Na obra regenerativa, capítulo 37, na obra regenerativa. Obra regenerativa, que Emmanuel dá esse título, nada mais é do que uma série de esforços, um conjunto de esforços e de ações que nós devemos tomar em busca da transformação moral nossa. Ele chamou isso tudo, que nós chamamos também de reforma íntima. Emmanuel chama aqui no texto de obra regenerativa. E nos convida, então, a pensar, nos colocar em determinados lugares para a gente tomar ações, que podem fazer a diferença na nossa vida e na vida do outro. Ele escolheu aqui um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, que está no capítulo 6, o versículo 1, que ele ancora aqui todo o texto, o ensinamento dele, nesse trecho aqui de Paulo aos Gálatas. Ele diz o seguinte, Paulo escreveu: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Só nesse versículo de Paulo a gente já encontra aqui dois grandes ensinamentos: a atitude com mansidão para o próximo e o orai e vigiai para nós mesmos. Por que Paulo escreveu essa carta para esse povo que vivia lá na Galácia, os Gálatas? Ele escreveu porque ele esteve lá. A Galácia não existe mais, mas o território continua existindo. É onde é mais ou menos a capital da Turquia hoje, Curioso. E Paulo esteve lá e pregou e converteu muitos gentios, muitos pagãos e também judeus. Conseguiu convertê-los com os ensinamentos de Jesus. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, sem ele lá pregando, começou a ter uma confusão. Os judeus cristãos começaram a ir adotando novamente aqueles rituais, principalmente a circuncisão, outros dogmas da lei, da Torá. E não só adotaram para eles, ou seja, não eram tão cristãos assim, como também começaram a querer influenciar e criticar os outros cristãos que não seguiam, que não adotaram esses rituais judaicos. E aí Paulo escreveu então essa carta para adverti-los sobre a necessidade de se manter firme na fé, de não dividir o evangelho de Jesus, porque estava havendo uma distorção dos ensinamentos de Jesus. Os judeus cristãos convertidos, eles diziam para os outros que para ser salvo tinha que circuncisar, tinha que seguir aquelas leis de Moisés. E não é isso que está no Evangelho de Jesus. Então Paulo escreveu esta carta, mas se preocupou de ensinar aquelas pessoas a forma como elas têm que se dirigir ao outro para ter efeito. Então, por isso, esse texto é um convite para que a gente aprenda que a gente tem que sempre agir com leveza, com mansidão para com o outro e cuidar de si também, que a gente chama aqui da reforma íntima. Então, Emmanuel, ancorado nesse ensinamento, ele começa assim, o texto dele, eu não vou ler ele inteiro, mas esse comecinho aqui dá uma introduzida para a gente. Ele diz:
se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, ele vai revidar com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, ele vai salientar as nossas falhas também. Se a gente opina que ele sofra o que ele provocou no outro, o que eu estou ganhando com isso? Então, vamos entender. Primeiro, quando Emmanuel fala que se nós corrigirmos o irmão que está no erro com aguilhões de cólera, o que é aguilhão? É uma vara com uma ponta de ferro, bem pontiaguda, que quem trabalha no campo usa para botar o boi no caminho, na boiada, né? Então ele vai furando, cutucando o boi para ele ir no caminho certo. Então esse aguilhão machuca, põe o boi no caminho certo, mas machuca, mas fere. Então os aguilhões de cólera que Emmanuel fala são as nossas palavras hostis. É a forma como nós, às vezes, achamos que estamos contribuindo com o outro. A gente acha que está ajudando o outro. Mas como que a gente está falando com ele? Cadê a mansidão? Cadê a compreensão e a compaixão? Então, Paulo ensina isso para os judeus, para os gentios daquele tempo, e Emmanuel nos coloca nessa situação de hoje. Porque, veja, isso é muito atual. Porque por mais que a gente tenha evoluído, nós também temos nossas falhas, nós também perdemos a paciência, mas a gente não ajuda. Quem está no erro, a gente não contribui quando a gente age com a cólera. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou sobre isso, os espíritos responderam: se pudesseis ver suas feições quando vocês estão encolerizados, vocês ficariam com medo de si mesmos. Então, as palavras, a forma como nós nos dirigimos ao outro, é um ponto que vai determinar se eu estou contribuindo com ele ou não. E aqui ele continua que assim, se eu ataco, se eu revido apontando as falhas do outro, olha o que você fez, veja o que você está fazendo, essa pessoa se sente acuada, se sente ferida. O que ela vai usar em defesa dela? Ela vai me atacar também, não é verdade? Ela vai devolver, ela vai encontrar em mim as falhas que eu tenho, mesmo que sejam bem pequenas, porque a gente já andou um pouco, né? Nesse caminho, a gente já aprendeu alguma coisa, mas a gente não é perfeito. Então, onde que está acontecendo a colaboração? Cadê os esforços para essa obra regenerativa, para essa transformação? Quando eu ajo assim com o outro, se eu vejo que ele está indo num caminho do erro. E isso serve para todas as nossas situações da vida, né? Serve para o pai com o filho, para a mãe, serve na empresa que a gente trabalha, né, com nossos liderados. E ele fala aqui também outra coisa muito interessante, que é: se eu uso o olho por olho, dente por dente, e falo, olha, que você passe por isso que você está causando para o outro. Deus é justo, viu? Às vezes a gente faz, né? Assim, Deus é justo, você vai pagar. Tudo que você está fazendo para o outro, você vai passar também. Não que a gente fale isso, né? Mas tem gente que fala. Aí eu pergunto, em que isto está ajudando quem está cometendo ou em vias de cometer um grande erro? Emmanuel é claro aqui: quando eu desejo isso, que o outro também sofra porque ele está fazendo alguém sofrer, o que eu ganho? Mais gente sofredora no meu entorno. Então, ao invés de eu conseguir aliviar a dor de alguém, eu estou desejando que o outro tenha dor também. Então, o número de sofrimento, a quantidade de sofrimento, de vibrações negativas no meu entorno aumenta. E aí eu estou contribuindo com um ambiente mais ruim, negativo, que não tem nada de bom para ninguém, nem mesmo aquele que tem a melhor das intenções num ambiente assim, tem dificuldade. Então, é interessante ele chamar a nossa atenção
para esse tipo de comportamento, porque às vezes é comum entre nós, né? A gente querer que o outro pague com a mesma moeda. E aí é um grande erro que nós cometemos. Ele continua, ele fala que se nós aplaudimos, aprovamos a conduta errada do outro, nós estamos sendo coniventes, também não estamos ajudando. Porque se eu estou aplaudindo e dando apoio, é isso mesmo, você fez muito bem, tem pessoas que merecem escutar, poucas e boas. Eu estou dando uma validação para uma atitude que é ruim, para uma atitude que não cresce, que pelo contrário aumenta de novo, né, o número de pessoas odientas, odiosas perto de mim. Ele também fala que se eu não devo aplaudir, se eu não devo ser conivente com esse erro, menos ainda é ser indiferente. Porque a indiferença também faz com que se continue a perturbação. Não é comigo, eu vou ficar bem quieta antes que sobra para mim. Né? Então eu também estou contribuindo para que aquilo continue, não estou ajudando. Agora, o que ele traz aqui para mim, o principal ensinamento é como que a gente deve agir quando a gente vê um irmão que está, né, próximo a cometer um erro ou cometendo um erro. Ele fala, haja como se você estivesse indo em direção a um amigo doente, um amigo querido que está doente. Você vai com a intenção de ajudá-lo, não é? Quando a gente vai visitar alguém querido que está doente, a gente indica remédio, a gente indica médico, a gente ora junto. Então, tenha esse comportamento, porque assim, de fato, você está concretizando a obra regenerativa, porque está ajudando aquela transformação, ajudando aquele amigo, mostrando para ele com delicadeza e com leveza como que a coisa pode ser feita de outra maneira, de que a maneira que ele está fazendo, que o comportamento que ele está adotando não é bom nem para ele e nem para o próximo. Essa lição, ela traz esses ensinamentos. Ele fala, quer ver que interessante que ele escreve, se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Então, se alguém está numa discussão, está muito inflamado, vem contar para nós um problema, uma dor, uma agonia, e a gente vai endossando aquilo, é como se eu estivesse jogando gasolina no fogo. Eu não estou apagando, eu não estou acalmando aquela pessoa, eu não estou contribuindo, eu estou fazendo com que ela fique mais irada, mais encolerizada. E o contrário é verdade. Ninguém cura uma ferida com perfume. O que ele quer dizer com isso? O perfume é agradável, o perfume é suave, é gostoso. Então, não é também passando a mão na cabeça, né, com as palavras que vão, no fundo, endossar aquilo. Então, nem jogue gasolina no fogo, nem jogue perfume numa ferida, porque nenhum dos dois está resolvendo o problema que tem que ser resolvido. Então, outro ensinamento dele aqui importantíssimo é: faça um exercício que é potente para tentar se ver no lugar daquele que está no erro. E pense, como eu agiria diante daquela tentação? Será que eu faria diferente dele? Porque uma coisa é a gente falar de longe, fora, né, de todo o envolvimento que levou a pessoa a cometer um engano. Então, uma coisa é eu estar longe daquela situação e julgar e condenar, não é? Porque muito fácil lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu ver o cisco no olho do outro e esquecer de uma trave que tem no meu, não é? Então, esse julgamento é absolutamente condenável. Então, quando eu
não consigo fazer esse exercício de verdadeira compaixão, de pensar, e se eu estivesse no lugar dele? Será que eu teria feito diferente? Mas tem que fazer de verdade o exercício e tentar sentir como se fosse aquela pessoa, o que ela sentiu, o que fez ela passar por isso. Então, eu deixo essa proposta, né, para vocês de reeducação nossa em direção nessa obra regenerativa. Tem uma frase que é atribuída a Joana de Ângeles, que ela dizia, né, se foi ela mesma, corrigir um erro sem amor é uma ditadura, porque você está impondo a sua vontade. No entanto, amar sem corrigir é abandono. É a pura verdade, não é? Eu amo tanto que eu não consigo endireitar. Não precisa ser com a vara que fere, com a ponta. Mas eu posso falar com a mansidão. Né? Como disse o Cisernando agora na nossa abertura, quando lá embaixo a gente fazia a oração, né? A mansidão de uma pomba e a perspicácia de uma serpente, sem o veneno. É só a astúcia para saber que atitude tomar e como conduzir quando um irmão necessitado precisa de nós. Deixo essa reflexão para vocês. Os textos são bem curtos, gostosos de ler. Se tiverem vontade, leiam o capítulo 37, que sempre tem mais coisas que a gente enxerga, né? Quando a gente põe o nosso olhar no texto. Esta foi a minha maneira de interpretar o que Emmanuel nos traz. Bom, então convido a todos para fechar os olhos e nesse clima tão agradável que estamos, né, pelos benfeitores, nossos amigos que estão aqui presentes, como foi dito, desde o início da manhã e nos acompanham e nos inspiram e nos proporcionam esse ambiente. Nós agradecemos muito por tudo isso, agradecemos pelo que temos recebido, pelo que recebemos todos os dias, Senhor. Esteja conosco sempre. Deus Pai, esteja sempre conosco. Nosso mentor, esteja sempre por perto, para nos inspirar e nos orientar com a mansidão que lhe é peculiar. Assim, nós vibramos por nossa casa, o AMA, nossa casa de proteção espiritual. Vibramos aqui por toda a redondeza, vibramos pelas famílias necessitadas, pelos jovens, pelos idosos, por todo irmão que neste momento esteja passando por uma aflição. Que ele compreenda através de um passe que ele recebe em sua casa e que ele se acalme e que encontre a paz no Mestre Jesus. Então, assim, muito melhorados de quando chegamos, nós pedimos licença para encerrar a tarefa de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, como devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.